Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje, para o encontro, num dia muito importante, numa data significativa para a história do nosso país, porque num passado nem tão distante, coisas aconteceram aqui no nosso país e que estão influenciando a nossa realidade no dia de hoje e, sobretudo, fazem contraste com a ação de criminosos que queriam destruir a nossa democracia e agora se encontram encalacrados nos bancos dos réus. Com um detalhe: todos mudos, assim como também todas as suas hordas de conspiradores que tentaram destruir a nossa democracia e, sobretudo, atuaram contra a nossa sanidade física e a nossa sanidade mental. Vou conversar com vocês sobre alguns fatos que aconteceram antes aqui no nosso país, que contrastam com situações que estão acontecendo hoje e o que isso tem a ver com o destino dessa Orcrim comandada pela figura do inelegível. Antes de entrarmos nos assuntos, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, antes de entrarmos aqui em algumas situações históricas que dizem respeito ao que nós estamos vencendo hoje aqui no Brasil, eu quero trazer um fato do dia, né? Que é essa matéria aqui. Petrobras anuncia redução de 17 centavos no litro do diesel nas distribuidoras. Claro que isso tem um impacto maior na bomba, né? O desconto fica maior. Mas vejam só essa informação nessa matéria aqui. Ainda segundo a Petrobras, desde dezembro de 2022, ou seja, quando terminou o desgoverno do inelegível, o preço do diesel caiu 20,9%, ou seja, quase 21%. Nas distribuidoras, ou seja, 94 centavos por litro. Gente, isso não é um fato relevante, não é uma coisa para ser bem espalhada, ser bem difundida, ser bem compreendida. Enfim, tá aí, né? É um fato importante que contrasta muito com realizações que estão acontecendo neste governo, com todas as críticas que se possa ter, e com as coisas que aconteciam há um tempo atrás no nosso país. É impressionante, nós estamos vendo pesquisas eleitorais que ainda cometem um erro muito grave que não pode ser desconsiderado, que é colocarem nas planilhas de disputas presidenciais uma figura que está impossibilitada de disputar as eleições porque a Justiça decretou que ele é inelegível, que é a figura do ex-presidente da República. Então, o que pretendem esses institutos quando eles planilham alguém que está impossibilitado e não há condições jurídicas dele recobrar a sua elegibilidade? Eles poderiam, então, só de brincadeira, então, colocar o Marcola, o líder do PCC, o Fernandinho Beiramar, líder de outra facção. O que a população acha de se escolher criminosos para disputar eleições presidenciais? Então, isso não é feito à toa, né, gente? Isso estressa mais a sociedade, isso distrai uma parcela importante da sociedade e cria uma série de expectativas falsas no campo institucional aqui no nosso país. Seria o fim da minha vida, diz Bolsonaro sobre a prisão. Pois é, o inelegível está preocupado agora em desviar dos assuntos que dizem respeito à nossa democracia, né? Porque há tempos atrás ele estaria defendendo, hoje é aniversário do golpe de 64, defendendo aqui os generais, tentando contar histórias, que houve uma revolução no nosso país, a democracia foi salva. Ele não está fazendo isso, ele está aqui prestando no tweet dele uma homenagem, uma solidariedade a Marine Le Pen, que ontem foi condenada na França. Marine Le Pen, líder da direita radical francesa e presidenciável, é condenada e declarada inelegível, né? Ineleger, né? E aí é o seguinte, na matéria tem uma informação muito importante, que eu não sei se os grandes veículos comentaram, que é essa aqui, ó. Ela também recebeu uma sentença de 4 anos de prisão, dos quais 2 serão suspensos. Os outros 2 podem ser cumpridos com uma tornozeleira eletrônica, em vez de custódia. Le Pen também foi condenada a uma multa de 100 mil euros, 623 mil reais. Gente, então, olha só que coisa, hein? Então, inelegível com tornozeleira, le tornozeler, né? Isso porque ela praticou uma rachadinha, le rachadé, ou le rochunché, né, na França, porque tem a seguinte estrutura política na Europa, né? Existe o Parlamento Europeu e os europeus de cada nação elegem um grupo de deputados para representar os interesses do parlamento da comunidade do euro. E tem as eleições dos parlamentos locais.
O gabinete da Marine Le Pen, lá na comunidade no Euro, ela desviou dinheiro de 20 assessores para cuidar de interesses particulares, interesses pessoais, interesses políticos na França. Ela não fez uso desse dinheiro para nenhum tipo de atividade relacionada ao Parlamento Europeu. Portanto, ela cometeu crime, e cometeu crime, agora vai ficar encalacrada. E o inelegível daqui prestando solidariedade agora a inelegível de acolá. Bom, chegando aqui para o nosso território, nessa data, o que a gente vê de registro sobre o 1º de abril é uma coisa absolutamente amnésica. As organizações Globo simplesmente tentam passar ano após ano borracha sobre o que ela representou nesse processo de alienação, de doutrinação de grande parcela da sociedade brasileira com a sua programação, com o seu jornalismo, o seu entretenimento, passando mensagens políticas, mensagens subliminares, fazendo um ativismo político, um ativismo econômico, destroçando opositores, atacando opositores, enaltecendo crápulas, fazendo passapanismo para os seus representantes, aqueles que defenderam e sempre defendia os seus interesses, como foi o caso do desgoverno Bolsonaro. O Bolsonaro levou a tiracolo, a mochila, né, o Paulo Guedes, alguém que ele não conhecia, alguém que era ligado ao Grupo Globo, à família Marinho. No dia 6 de abril de 2018, véspera ali do 6 de abril, não, 6 de setembro, véspera do atentado lá em Juiz de Fora contra o Bolsonaro, ele estava reunido com Paulo Guedes e João Roberto Marinho, na sede da Rede Globo. Então, tem uma conexão de interesses ali que nunca foi confessável. O Bolsonaro, ele sempre se apresentou para a sociedade como alguém que chamava Globo de inimiga, Globo lixo. Mas eles sempre tiveram interesses que convergiam e ele foi completamente protegido de todos os desmandos que ele praticou contra o povo brasileiro, inclusive no período da pandemia, onde a empresa fazia uma cobertura do que estava acontecendo, mas nunca colocava a responsabilidade de um governante. Gente, o criminoso, no meio de uma pandemia, ele coloca um general, um incompetente, um alienígena da área para comandar a saúde do nosso país. Como é que isso poderia resultar em alguma coisa útil? E ele não foi empichado, ele não foi para a cadeia por conta disso, vai para a cadeia por ter atentado contra a nossa democracia. Mas isso a gente não pode esquecer, não. Então, é muito engraçado ver você entra nos sites das organizações Globo, memória, apoio ao golpe de 64 foi um erro. Eles fizeram um editorial aqui no site deles, dizendo, olha, o Roberto Marinho apoiou a ditadura militar, foi um erro editorial. Que erro editorial? Foi um compromisso político, foi um companheirismo, uma simbiose, uma união total ali de interesses. O Grupo Globo, a família Marinho, eles ficaram bilionários com a ditadura. Então, fica com essa conversa fiada. Claro, o que a gente vai esperar dos serviçais da empresa que atuou sempre contra a verdade, né? O Bolsonaro e o bolsonarismo fazem críticas à Globo, mas por outras razões, porque no jornalismo do cotidiano faziam ali algumas críticas, algumas coberturas, mas na essência todos convergiram sempre para a mesma direção. Bom, e converge ainda, né? Relembra o editorial do Globo de 64. Gente, no dia do golpe, no dia seguinte, o Roberto Marinho escreveu o seguinte: vive a nação dias gloriosos, porque souberam unir-se todos os patriotas, independentemente de vinculações políticas, simpatias ou opinião, sobre problemas isolados, para salvar o que é essencial, a democracia, a lei e a ordem. Então, quer dizer, para salvar a lei e a ordem, se rasgou a Constituição e o Roberto Marinho achou que isso era ótimo. Graças à decisão e ao heroísmo das Forças Armadas, uma patifaria chamar de heroísmo, militares em caminhões blindados com tropas atacarem ou simplesmente amedrontarem, ameaçarem, coagirem a sociedade civil, expulsarem um presidente civil do poder, porque senão ele ia morrer, né? Como aconteceu com tantas pessoas durante a ditadura. Então eles chamam aqui de heroísmo, né? Eles chamam de heroísmo esse tipo de comportamento, que obedientes a seus chefes demonstraram a falta de visão que tentavam destruir a hierarquia e a disciplina. O Brasil
Livrou-se do governo irresponsável que insistia em arrastá-lo para os rumos contrários à sua vocação e tradições. Lá pelas tantas, o editorial completa. Salvos da comunização que celeramente se preparava, comunização, hein, gente? Os brasileiros devem agradecer aos bravos militares. Bravos porque enfrentaram trincheiras inimigas, bazucas, tanques, tropas, forças alienígenas, forças de outras nações. O que enfrentaram esses heróis? Enfrentaram o quê? Enfrentaram nada, né? Foram golpistas. É como elogiar ladrões, aos valorosos ladrões, aos valorosos corruptos, aos valorosos criminosos que fizeram determinado assalto. Então, uma coisa tão repugnante. Devemos felicitar-nos porque as Forças Armadas, fiéis ao dispositivo constitucional que as obriga a defender a pátria e a garantir os poderes constitucionais e ali a ordem, não confundiram a sua relevante missão com a servil obediência ao chefe de apenas um daqueles poderes, o executivo. Então, quer dizer, a Constituição de 1946 não previa a intervenção de Forças Armadas para absolutamente nada na ordem interna, sobretudo para destituir um presidente eleito. Então, esse foi o comportamento do jornal golpista durante toda das organizações Globo, durante toda a sua existência. Isso a gente não pode esquecer. Olha só o Jornal Nacional de 1975, eles ali 11 anos depois do golpe de 64, né? O editorial abria com o Jornal Nacional com a voz de Cid Moreira. Brasil, um país continente. 47%, quase a metade de toda a América do Sul. Um gigantesco país cujos pontos extremos, norte, sul e leste, oeste... E aí vai mostrando o editorial e voltemos, portanto, um pouco ao passado. Que o povo, né, feliz, enfim, que o Brasil viveu muitos problemas e tal, e que era necessário ter acontecido alguma coisa no Brasil. Aí lá pelas tantas o editorial diz o seguinte, vamos pegar aqui. Previsíveis, e que ninguém na época poderia dizer ao certo como iria terminar. Pelegos, agitadores, bajuladores e adesistas, aventureiros, e por trás deles o Comando Vermelho dos Comunistas. E até... O Comando Vermelho dos Comunistas. Então, muita patifaria, isso no editorial, né? No mesmo ano em que aconteceu o seguinte, você sabe quem é esse rapaz aqui, sorrindo, magrinho? Ele é o Vladimir Herzog. Vladimir Herzog era diretor da TV Cultura, aqui de São Paulo, em 1975. E foi apontado como comunista também e compareceu ao DOPS voluntariamente para falar, olha, não é nada disso, enfim, resultado, foi preso, torturado e foi morto. E foi apresentado como alguém que se matou, numa corda ali que estava 1,65 m do chão, com os joelhos dobrados. Evidentemente, isso não poderia ser suicídio. O IML, os médicos legistas da ditadura, apresentaram o Vladimir Herzog como alguém que se matou. E aí criou-se a seguinte situação, ele era judeu e nas tradições judaicas o suicida ele não é enterrado junto com as outras pessoas, né? Então precisou o pastor Sobel, Henry Sobel, foi chamado para verificar o estado do corpo. Ele verificou que o corpo estava todo destroçado, tinha sido barbaramente torturado, e a versão de suicídio era mentirosa. Portanto, ele foi enterrado dentro das tradições judaicas como uma pessoa que teria morrido não por suicídio, mas por outro tipo de morte. 20 anos depois do golpe militar, o Roberto Marinho ainda fazia editorial como esse aqui. Neste momento em que se lutava por eleições diretas aqui no nosso país, estava se discutindo ali dentro do Congresso Nacional uma eleição indireta entre Tancredo e Maluf. O que o Globo defendia, Roberto Marinho? Que não se votasse no Tancredo, que isso aí era uma aventura, isso aí era atuar contra a revolução, né? Aqui no último parágrafo a gente vê, neste momento em que se desenvolve o processo da sucessão presidencial, existe coerência de todos os que têm missão de preservar as conquistas econômicas e políticas dos últimos decênios. 20 anos de ditadura, né? O caminho para aperfeiçoamento das instituições é reto, não admite desvios céticos, nem afastamentos do povo. Adotar outros rumos ou retroceder para atender a meras conveniências de facções ou assegurar a manutenção de privilégios seria trair a revolução no seu ato final. Então, uma empresa golpista que fez uma lavagem cerebral gigantesca numa parcela importante da sociedade brasileira e que nutriu filhotes da ditadura, como a figura do senhor Jair, e que hoje está no banco dos réus, caladinho, esperando a hora também de
ficar um bom tempo na cadeia com esses golpistas todos. Gente, ditadura nunca mais, né? Então, o nosso espaço aqui serve para esse tipo de reflexão e a gente não poderia passar em brancas nuvens diante dessa situação toda, não. Eu espero que vocês tenham gostado aí e vamos seguir em frente e acompanhar as filas que elas têm que andar até a Papuda, Bangu 8 e a Colmeia. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!